Um, dois, três, valendo! Ei! E aí, pessoal da comunidade da Vila, quem é curioso, quem assiste de casa, é você que sente parte, bem-vindo à comunidade hermenêutica. A gente está captando isso aqui de um pouquinho de como nós fazemos para interpretar a palavra de Deus, para levar para vocês. E a gente está na série que a gente deu o nome de Origens, que tá ali Gênesis 1 e 2. Eu quase falei Origens. Vocês ficam Eu percebi. suando, né? Aí, Origens, porque ela faz parte de 5 séries que a gente vai fazer ao longo desse ano e do próximo, que a gente quer contemplar todo Gênesis. E por que a gente está fazendo essa comunidade hermenêutica? Além de ser um hábito nosso, mas a gente quis captar, já faz um tempo que a gente queria, e o estúdio agora proporciona isso, essa nossa leitura. Não tem, assim, uma pedagogia, é mais um tempo onde você vai ver a cabeça de 5 pessoas que estudaram teologia, que já se debruçaram no texto, trazendo links, novos temas e tudo mais, baseado no corte que a gente vai fazer. E isso para você ver como tem tanta riqueza na palavra de Deus. Então a gente aqui sempre que lê, a gente vê assim a riqueza da palavra de Deus, e o que a gente faz é pegar tudo isso, fazer um jeito mais pedagógico para uma pregação, e aí a gente entrega. Você já ouviu essa mensagem que é "E disse Deus", e aí a gente agora vai mostrar o que a gente fez antes da mensagem. A gente não sabe como foi essa mensagem. Espero que tenha sido bom, mas a gente já trabalha assim. Aqui tô com o Zé, é o nosso pastor mais novo, né? Estamos com o Gus. Tudo bem, Gus? E aí, tudo bom, Marcão? Gus aqui geralmente é o nerd e com piadas sem graças. E temos o Paulo, nosso poeta. Estamos aí juntos, muito bom estar aqui. Depois eu queria saber o que é a comunidade hermenêutica. Talvez tenha alguém que não saiba, né? Tipo o Paulo. Eu sei, é claro. Mas pode ter alguém que não sabe. E o nosso cara que se não entendeu, ele desenha. Simval, tudo bem, Simval? Tudo bem. A hermenêutica é a arte de interpretar o texto bíblico, hermenêutica sagrada. E a comunidade hermenêutica é como a Bíblia foi escrita para ser interpretada coletivamente, não individualmente. Lógico, depois de séculos, a gente vive numa comunidade, numa sociedade individualista. Não tem nada de muito errado se pegar a Bíblia no seu quarto, na sua casa, e ler e interpretar. Só que o texto foi escrito para ser lido de forma comunitária e interpretado de forma comunitária. Era assim, para você levantar uma dúvida e você perguntar para a pessoa do lado, ou alguém levantar um ponto e falar, olha, isso, lembra disso? E assim a igreja ou o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, e depois a igreja conseguia complementar. Não, um dos ganhos que a reforma trouxe foi essa ideia do livre exame das escrituras, né? Legal. E até o Zé Machado fala isso, assim, que o pessoal confunde livre exame com livre interpretação das escrituras, né? O livre exame significa que todo mundo tem acesso ao texto. Todo mundo, antes não é mais aquele negócio do que está tudo em latim, uns poucos só têm acesso, mas essa ideia de você ter acesso ao texto, que hoje a gente banaliza. Todo mundo tem acesso ao texto no celular, em várias traduções de Bíblia que tem o acesso hoje, várias edições, Bíblia de estudo, Bíblia não sei de que jeito, né? Nem todos são de excelente qualidade, mas hoje você tem acesso. Então a comunidade hermenêutica, a gente se une historicamente as pessoas que já interpretaram a Bíblia no decorrer desses 2000 anos ou até mais, se for considerar o Antigo Testamento, mas de alguma forma a gente traz aí luz e faz isso coletivamente, como o Marcos está falando, né? Quanto que é rico quando a gente consegue fazer isso em comunidade. Legal. E a gente precisa sempre desconfiar do lugar onde você não pode fazer pergunta, né? E, aliás, uma prática que a gente tem aqui é que agora o pessoal está vendo o processo anterior, mas todo mundo quem está no grupo pequeno está acostumado com o processo posterior, que é depois da mensagem, algumas perguntas para discutir no grupo pequeno. De aplicação, né? Geralmente. E o grupo tem essa interação. Mas é bom saber que a gente não tem dificuldade nenhuma em lidar com nenhuma pergunta. A gente pode até nem saber responder. É verdade, às vezes o texto não responde, né? Às vezes. Não tem resposta, às vezes, para algumas perguntas que a gente pode levantar aqui, né? Verdade. Então é um processo da coletividade dos autores ou dos primeiros intérpretes para a nossa coletividade da interpretação, porque tem a história da interpretação da igreja, para ser entregue
coletivamente, que agora a gente conseguiu isso, e depois ser assimilado coletivamente no culto com todos, e depois ainda ser dividido em pequenos grupos. Então é um processo que a gente está indo do começo ao fim, na proposta que foi original da gente ser igreja, não só na adoração, mas na interpretação, em receber a palavra. Hoje aqui, um pouquinho antes da gente começar, a gente estava pensando também nessa imagem, né? Nessa metáfora, né? No domingo, o que a gente tem aqui seria o prato de comida posto à mesa, né? Da comunhão. Mas a gente, nesse encontro aqui, a gente quer, né, te convidar para vir para o lugar onde esse prato foi preparado, né, na cozinha, onde a gente tem ali os insumos e... Tem uns restaurantes que tem a coragem de pôr, né? Visite nossa cozinha. É um pouco dessa bagunça agora. E é um bom sinal, né? Quando é dessa maneira. E vocês sabem que... Não necessariamente você vai gostar dessa cozinha. Eu e o Zé já usamos essa metáfora. A gente tem até uma aula toda gravada sobre interpretação bíblica e a cozinha. É esse o tema, exatamente aí o link. Nessa analogia. O link deve estar aqui embaixo. Agora, deixa eu falar uma coisa para você também, que é importante para a gente ter como base, para depois a gente já pegar o tema aqui de hoje. Geralmente, a gente, quando vai ler, a gente separa e vê os textos divididos por capítulos e por versículos. Só que os capítulos e versículos são muito úteis hoje. Eles foram colocados no século XVI, finalizados ali, e aí por alguns monges, alguns padres, e aí a gente tem hoje esse acesso. Então a gente sempre fala, a gente vai estudar agora Gênesis 1 e 2, esse vai ser o foco de todas essas gravações que a gente vai fazer aqui, esses 2 primeiros capítulos. Só que originalmente, de novo, a Bíblia ela se separa em blocos de unidade, e esse primeiro bloco a gente pegou por que não um capítulo só? Porque a outra série que a gente teve, Eu Que Te Pergunto, foi do capítulo 3 ao 11, porque esse era o bloco. Então tem blocos grandões e blocos menores. E aí tem o que a gente chama de linhas de pensamento. E nesses 2 capítulos a gente separou algumas linhas, tem mais. Porque é o seguinte, toda vez que a gente lê a Bíblia e uma palavra se repete 1, 2, 3, 4 vezes, é um sinal do autor dizendo, presta atenção na linha que eu estou conduzindo, que essa linha é onde você deve seguir e vai te levar para algum caminho. E a gente separou, e eu não quero estragar a novidade, né? Mas eu vou falar só de hoje. Quando a gente começa a ler Gênesis, você tem ali, eu quero que você abra a Bíblia aí em Gênesis 1, tem no princípio, Deus criou os céus e a terra, e é muito importante, a gente começou a estudar um pouco aqui, preparando o esboço de cada um, ou preparando os temas, nem o esboço a gente tem, e era tanto tema que a gente falou, vamos pegar só as palavras que se repetem. E a primeira palavra que se repete está no versículo 3 do primeiro capítulo. Disse Deus. É uma expressão, né? Uma expressão, disse Deus. E essa palavra vai começar a se repetir se você for ler. Então, a primeira vez que ele disse Deus, ele fala, no versículo 3. Eu passando o olho rápido, vou aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado. Versículo 6, ele vai falar de novo, depois disse Deus, a mesma expressão ali. Depois no versículo 9 vai falar, e disse Deus, ali também. Às vezes tem uma pequena variação, mas você percebe que ele está seguindo um padrão. Versículo 11 também diz, então disse Deus. Versículo 14 disse Deus. Versículo 20 disse Deus. Versículo 24 disse Deus. 26, então disse Deus. E aí a gente vai para o 29. 28 é Deus abençoou. Ele disse. Aí você tem disse Deus no 29. E aí o 29 já acabou os dias da criação. Ele vai voltar a dizer disse Deus. Aqui até com um pouquinho diferente ele vai falar e disse Jeová Elohim, né? Que é no versículo 18 do capítulo 2. Então, lembrando que não tem capítulo, né? Não tem capítulo. Na Bíblia, nesse, de novo, não é escrito ele volta a escrever aqui. Aliás, esse capítulo 1, com a tecnologia, com os estudos, já perceberam que cortaram no lugar errado. Assim, se você pegar, já tem um espaçozinho entre o versículo 3 e 4, porque ali é um bloco de unidade um pouco menor.
porque você também pode fazer isso. Tem uma piadinha que a gente ouve quando a gente está estudando, que quem fez as divisões dos parágrafos e dos versículos e dos capítulos estava sentado no lombo de uma mula. E aí, quando ele ia, né, pisava num buraco, ele colocava fora o parágrafo e quebrava, às vezes, o sentido inteiro de um tema, né? Quebra o tema. E a gente vê isso acontecendo, não é só no Antigo Testamento, no Novo também. Você vê o assunto, às vezes, com o título quebrando fora, né? A gente usa palavras técnicas para falar divisão, né? Mas fora de uma divisão que seria natural, fora de um parágrafo e fora até fala o nome da palavra que a gente usa, perícope. Dividindo no meio da frase, às vezes, algumas coisas e compromete a interpretação. É verdade. Muita interpretação quando a gente pega essas partes assim sem essa... Os títulos às vezes induzem, né? É mais para você conseguir localizar rápido alguma coisa num livro extenso. Outros livros usam isso também, né? De você ter algum tipo de divisão para tentar achar num livro muito extenso, né? Não ficar tão difícil. Onde que tá, né? Tal trecho, né? Tal trecho. Então eles usam isso. E outra coisa que às vezes ajuda e às vezes atrapalha é o título que a galera dá, né? Assim, você bate o olho, o homem e a mulher no jardim. Não é muito bom. Você já não, tá mas porque o jeito que foi escrito a Bíblia, ela separa em vários assuntos que estão entrelaçados. Não é linear o jeito que o judeu pensa. Então, ele pega isso é uma grande diferença e disse mesmo, Deus, aí volta do começo. Você vai fazer o que a gente acabou de fazer. Acho Depois você vai voltar sei lá, e viu que era bom, tá junto com o outro, só que é uma outra linha de pensamento. Vocês estão olhando aqui atrás, o que aconteceu? A gente sentou no culto? Vocês estão... Eu tô vendo que vocês estão distraídos. O Paulo já foi. Você tá aí? Alguém avisa pro Paulo entrar? Não fui não, vou daqui a pouco. Não, mas olha só, já que é pra enrolar nesse sentido, não, falando direto ao ponto, essa coisa de capítulos mesmo, é uma ideia que a gente chama, que vem no iluminismo, assim, algumas dessas divisões de capítulos, não da Bíblia, mas eu digo, de você falar, eu vou esgotar um assunto no capítulo tal, e a hora que eu esgotar esse assunto, eu passo para o próximo capítulo. Então, essa mentalidade meio linear, meio, né? Alguns vão dizer que é... Agora quem está falando é o editor de... Você sabe, né? Não, mas essa ideia meio cartesiana que a gente tem de que, assim, esgota subitens e depois passa para o próximo. Você não vai repetir a mesma ideia, que soa mal escrito nos dias de hoje, né? Tanto não tem... E ali não é isso. Tanto é isso que, assim, não dá para esgotar. A gente pensa que, assim, a queda é o relato de Adão e Eva. Geralmente, esse já é um das coisas que é massa. A queda foi quando Adão e Eva tomou a decisão errada. Por um lado é verdade, é isso. Sim. Só que começou aí, o texto vai mostrando que a queda vai piorando nas outras decisões. Só no livro de Gênesis. Só no Gênesis ela mostra isso. Então, assim, achando que então a queda está descrita no capítulo 3 de Gênesis. Não é necessariamente isso. Ela tem desdobramento. Ecoando até hoje. Ela continua ecoando até hoje. É isso. Tem até um detalhe sobre essa questão de capítulo, né? Quando o Novo Testamento foi escrito, eles não tinham divisão de capítulo ainda do Antigo. Isso foi posterior, né? A gente está falando sobre isso. No próprio Novo Testamento. Daí, por exemplo, o apóstolo Paulo vai citar um trecho do Antigo Testamento. Quando ele cita, às vezes, um trechinho, ele está querendo, às vezes, dar referência para um trecho maior. Mas ele não tem o capítulo ali para falar. Ele não vai falar, que nem diz o capítulo tal de Isaías. No meu celular, capítulo 53 de Isaías fala sobre Jesus. Ele não vai falar isso. Ele vai citar um trecho e... Na nossa cabeça moderna, acho que é aquele trecho só aquele fechado. Textinho, não. Não, é o trecho inteiro. É tudo isso é legal. Isso é legal, porque assim... Os nomes dos livros, já que a gente ainda nem entrou, a gente... mas esse é o propósito, mas, assim, não é a cozinha, pô. O nome dos livros, eles são dados diferentes da gente. A gente tem Gênesis, a gente tem Êxodo. Mas o nome, como era uma cultura que decorava a Bíblia, você falava assim, começa aí. Sabe quando alguém tem que pegar o tom, Paulo, numa música, ou não lembra da letra? Começa aí, puxa aí. Aí o cara fala as duas primeiras palavras, aí a pessoa... vai junto. Era mais ou menos todo o livro do Antigo Testamento era dado pela primeira palavra ou a expressão ali. Então a gente tem Êxodo, que é o caminho que leva para fora. Então Êxodo já é a tradução da versão grega já. Isso, o Êxodo para nós é o caminho que leva para fora, é a saída do povo. Só que no hebraico, eu não vou lembrar a palavra no hebraico, mas quer dizer, esta é a genealogia. Porque começa assim, ele dá uma retomada. Tipo, o nome do livro é esta é a genealogia. De José ali, de Jacó, e vai puxando ali dos filhos de Jacó. E aí, na verdade, não tem nada a ver, mas não Por precisa isso ter, que o livro não de precisa Gênesis... ter a ver, é só assim,
puxa aí que a gente continua. E eles sabiam de cor o resto. O livro de Gênesis é Bereshit. Bereshit, que é no início. Em princípio, assim. né? Em princípio. No princípio. No princípio. Então, assim, é muito comum isso. Então, o que o Zé está falando já é um erro gigante, porque a gente fala, se ele citou só isso que importa. Não, ele está começando. Hoje, aqui a gente pensa com a mentalidade de uma citação acadêmica hoje, que você é obrigado a citar exatamente tal, página tal, onde começou a sua situação, onde terminou. Não era assim, né? Quando a gente pega Mateus, por exemplo, que é o primeiro livro que está no Novo Testamento, começa falando na mesma linguagem que a gente começa a Gênesis, né? A genealogia de Jesus. Então, essa ideia de quero começar a história contando aqui como começa uma família. E a gente tem isso lá no Novo Testamento também. Verdade. É muito comum. E outros detalhes que a gente vai falando nos nossos bate-papos, que tem muito. Não tinha vogal no Antigo Testamento, a gente pôs depois para entender a separação. O texto era para caber, era difícil, o material é caro. Hoje a gente tem muito papel, é fácil, mas antes era material muito caro, então tem que botar tudo muito juntinho ali. E eles faziam algumas coisas para economizar a palavra. Agora você fica pensando, mas economizar eles faziam umas abreviações e isso vai depois, a gente fazia muitas teorias, mas no final era só não tem espaço no HD. E a gente não adianta fazer uma teologia muito grande, por isso mas que é forte, não tinha espaço no HD. Por isso que é forte quando se repetem palavras ou frases inteiras. Não é sem querer, não é um tweet, jamais é por acaso. Não é um WhatsApp que você pode ficar assim, eu tô sendo redundante aqui. Não, isso daí é muito importante. Não tinha espaço. Então, a primeira, talvez eu queria perguntar para vocês por que vocês acham que o autor de Gênesis 1 ele vai repetir muito a palavra e disse Deus. Porque uma das características que eu vejo aqui é que ele sempre, quando tem essa palavra, ele cria alguma coisa, ou ele faz alguma atitude na criação. Então a gente vai ver, por exemplo, uma coisa que é muito comum aqui, tem mais uma coisa que a gente tem que falar antes da gente também expor, que todo Gênesis 1, aliás, todo Gênesis, mas mais aqui antes do 11, do capítulo nosso moderno, ele é muito musicalizado. Então, às vezes as pessoas perguntam, Gênesis 1 é uma poesia ou é uma narrativa? Eu sempre respondo, é os dois. É uma narrativa passada oralmente de séculos em séculos cantada. É histórico-poético, né? É isso. Esse disse Deus seria numa música do Paulo um comecinho que ele sempre vai assim de refrão e vai puxando. Vai puxando porque é um jeito dessa música ser cantada. E toda vez que ele puxava isso, Deus criava alguma coisa. Sim. Vocês estão pensativos. Quando a câmera não está on, vocês falam. Eu sei que vocês vão ter muita coisa, né, ainda para falar sobre isso, mas a palavra que cria, né, a voz que está no começo trazendo ordem ao que a gente chamaria de caos, né, a uma desordem. Então, a partir da palavra de Deus, o caos. E daí a gente tira várias coisas. Uma que é intencional, assim, né? Ou seja, a criação não vem de uma emanação de Deus, assim, não é algo que surge. A criação é algo que Deus intencionalmente cria, né, e que não tem a ver necessariamente com algo que ele fez sem querer ou que saiu que tem, né, outras religiões tem isso. Esse emanou é o ponto que eu queria falar, né? Ele diz o que ele quer. Esse é um ponto e como vai importante, ser. Nas mitos de criação que você tem, na maioria dos povos babilônicos anteriores a eles, né, alguns vão dizer que eles pegam coisas dos sumérios, mesmo na egípcia e tal, os mitos de criação, ou mesmo na grega, que é mais a gente conhece mais, né? Hoje em dia você tem mais contato com a mitologia nórdica, por causa dos jogos, enfim. Mas o fato é que muitas vezes, na grega, por exemplo, é assim, os mitos de origem parecem acidentes, é uma briga meio maluca entre os deuses, e aí sem querer, cara... Escapa um negócio. Escapa um negócio, putz, aí aquilo ficou sendo... No caso, por exemplo, da mitologia grega, há um episódio em que Zeus ou Cronos, um dos deuses lá é ferido nas suas partes baixas, e aí vazam um pouco da questão do sêmen ali, daquela divindade, olha só.
e aí, sem querer, cai na Terra e daí surgem os seres humanos. Né? Outros vão dizer que os seres humanos são, enfim, não só os seres humanos, mas toda a criação, às vezes, é isso. Deu uma briga entre uma divindade e a outra, geralmente, às vezes, uma da água e a outra divindade da terra ou do ar, e aí, de repente, ali, acabou surgindo o mundo, sem querer. Foram esbarrando nas coisas, derrubaram um monte de coisa e acabou formando o mundo. Aqui você vai para o que Zé chamou a atenção, é uma coisa intencional. Deus disse, quando você vai dizer algo, primeiro ele passa pelo seu cérebro, né? Hoje a gente sabe, pelo ser humano. Ninguém fala da boca para fora, como a gente diz. Sempre é um processo que passa pelo nosso cérebro, né? Então você de alguma forma articula aquilo e verbaliza. Então Deus surge do coração de Deus, surge da intenção de Deus. Quando disse Deus, é porque ele intencionou que aquilo acontecesse. Eu acho isso que já é um grande diferencial ali para qualquer um que no começo lesse Gênesis ou ouvisse Gênesis. Isso é bem diferente do que eu ouço aqui no Egito, isso é bem diferente do que eu ouço aqui na Babilônia, enfim. Eu gosto de pensar, sempre quando leio aqui, já no primeiro versículo, é que Deus está num ambiente que não tem... que parece descontrolado, mas ele está se movendo. Né? Ele se movia, no primeiro versículo ele está se movendo, e a gente depois compreende a ordem que ele vai colocando nas ordens do digo, né? Disse. Isso. Mas ele fica numa... A gente tem uma expectativa, parece que ele está inativo. Dá uma lida aí no texto, aí, né? Dá isso. O que a gente tem aqui, as trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. É um Deus que está em movimento, e tudo que a gente vai ver na história dos relatos bíblicos é Deus em movimento. Então, diante de uma situação ali vazia, de uma situação sem forma, e aí tem várias teorias, né? Essa é uma das áreas que tem... Os caras ficam séculos e séculos, e até hoje vários especialistas falando do que é sem forma e vazio. E né? tá Depois a gente parado, pode até falar nisso. A gente sempre fala assim, não, ele está parado. Mas Deus em movimento. Não, apresenta a Deus a primeira ação dada a ele na hora que a gente está vendo primeiro é a criação, mas naquele processo ali onde as coisas parecem em desordem... Ele está em ação. Ele está em ação. Entendi. Agora sim, vamos lá. Uma das coisas que as pessoas podem pensar, Marcos, a gente tem, pelo menos aí, como igreja, depois da revelação pronta, praticamente 2000 anos de Bíblia de interpretação. Agora, algumas coisas, principalmente em Gênesis 1, a gente tem que levar em consideração quando vai interpretar. Primeiro, que por um bom tempo na igreja, principalmente ocidental, houve um desprezo pela cultura e pela Bíblia hebraica. Essa é a real. Então houve assim assim, por um lado é justificado, porque o Jesus veio na época que foi escrito no grego. Então começou a tirar... Alguns propuseram assim, não precisa na Bíblia ter um Antigo Testamento. Você imagina que o templo judaico destruído logo no primeiro século. Foi culpado... No ano 70. Foi culpado pelos que eram do caminho de Jesus. Assim, os judeus naquele primeiro século culparam. Se vocês não tivessem feito tal coisa, talvez a gente estaria com o nosso templo. Então você tem isso, você tem vários movimentos que tentaram apagar muita coisa da Bíblia hebraica. Um segundo movimento... Os cristãos, num sentido de dizer assim, Jesus rompeu com o judaísmo, então não tem mais nada a ver. Toda a história do... Tanto que Paulo vai dizer... Tanto que no Novo Testamento, Roma é o inimigo do cristianismo. No Apocalipse, tudo. E depois, como foi a capital da onde a igreja estava, virou a capital, virou a Nova Jerusalém, praticamente, Roma. Então você tinha esse negócio, teve muito antissemitismo de culpar os judeus de terem matado Jesus, e aí vai. Esse é um lado. Um segundo lado que é importante a gente colocar aqui nessa nossa interpretação é que muitas coisas da época de Gênesis, e aqui eu estou dizendo aqui, de 1000 anos antes de Cristo, para trás, a gente tem culturas que, diferente do judaísmo, que a gente manteve muita coisa, muitos escritos. Na época que foi escrito. Na época que foi, pelo menos, formatado final. Sim. A gente não tinha... É só para deixar claro, porque tem tanta coisa falando sobre, o homem está ali 1000 antes de Cristo. Não é isso que você está querendo dizer. Não. Eu tô falando do texto formatado. Porque assim, você tem Moisés que começa, tradição oral, mas daí tem seus discípulos que depois vão narrar sobre até a sua morte,
depois você tem um montão de profetas, um montão de reis, e aí você tem o exílio. E Daniel, que é muito importante, isso é quase dois. foi escrito 500 anos, 400, e eu estou dando uma data conservadora, antes de Jesus. Então você tem muita coisa. Só que Gênesis, principalmente até o capítulo 11, é o que chamam de uma linguagem mais antiga ainda. É antes da escrita. Então a tradição é só oral mesmo. E por que eu estou dizendo isso? Os povos vizinhos que influenciam, como influencia hoje? Nós hoje temos linguagens que são americanas, francesas e outras assim que incorporaram. Os povos que eram vizinhos, que eram do Egito, que eram a cosmovisão também a Síria, eram muito ocultos para a gente. E umas descobertas trouxeram bibliotecas de lá. Verdade. Então a gente tem uma descoberta de 100 e poucos anos da biblioteca de Nínive, que traz muito contos de criação de toda aquela região. Você tem o decifrar que aconteceu 100 anos para cá. Nínive foi capital do Império Assírio, mas ela é uma cidade que já existia antes. Isso. E passou e continua existindo. Será que fala de Jonas nessa... É isso que o mais assim, que os caras correm, mas o mais importante hoje, pelo menos com a descoberta, tem isso. Tem, por exemplo, para decifrar a linguagem egípcia, não tem nem 200 anos. Pedra Roseta, né? Quando eles encontraram essa pedra Roseta, de um lado estava os hieroglifos, é isso mesmo? E de outro lado estava o grego. E aí eles comparando, porque quando teve a expansão, principalmente da Grécia, né, dos gregos, eles conseguiram decifrar agora. Então aí quando eles pegam a criação dos egípcios, dos babilônicos e outros, eles vão percebendo que a epopeia todos de eles... Gilgamesh, que é um mito babilônico. É muito legal. Né? E eles vão percebendo que todos têm muito caos, tem mar, que representa a não vida. E talvez fale assim, uma vez as bestas do mar, né? Bestas do mar. E uma vez uma aluna falou, mas Marcos, água é vida. Como é que você vai falar que água representava a não vida? Até parece. Água é vida se é hoje. potável e numa quantidade que você está bebendo. Se você está no alto mar... E uma cultura... Sem bússola, que era daquela época, tentasse atravessar e pegava uma tempestade, água, a única coisa que representa é morte e caos. Isso. Você não sabe direção... Você não pode beber essa água no mar. É tudo escuro. Quem assistiu olha só. sabe disso. Não adianta você estar preso no mar que você morre de sede. Ou então, só mais uma coisa. Ou então, as enchentes que tinham naquela região, que também era morte, porque matava todos os animais, era muito comum as enchentes. Sobre isso que eu tô falando. Não é numa geração da National Geographic. Você tem aqueles documentários e mostra e o desenho do Nemo. Então você tem toda uma glamorização. Os animais caçam e não sai sangue. Tem toda uma glamorização do fundo do mar depois de algumas descobertas. Você tem os submarinos, você tem as caravelas, que querendo ou não, nós estamos falando de 500 anos. É recente na história humana. Você falar, o negócio foi escrito muito antes disso. Muito antes. Então a ideia do mar é sempre uma ideia de hostilidade. É a morte mesmo. O mar é a morte, né? Você vê nesses programas de gente. Se vocês vão no mar, a gente que descobre facilmente. O mar é muito perigoso. É perigoso. Eu fui com o Renato, que está ali na edição. E a gente vai, quando você toma 2 caixotes de onda. Você não precisou ir pro alto, você tá ali no rasinho, andando. Você fala, não, isso aqui não é pra... Isso aqui não é pra mim. Não é pra Foi pastor. o que você... Não é pra pastor. A conclusão a qual você chegou nessa viagem. Eu tô recebendo tantos sinais de que não é pra ir pra frente, né? Que é pra eu regredir pra areia. Cara, tem muitas coisas no mar que traz. Fala, Zé. Ô Marcos, voltando um pouco antes, né? Porque você tá falando da influência dessas descobertas dos povos vizinhos. Sim, do que a gente sabe hoje. E que o quanto isso influenciou a gente a entender um pouco mais da Bíblia. Daí você pensa, mas por quê e tal? Como assim? É um livro, sei lá, um mito de criação egípcio ou babilônico vai influenciar a palavra de Deus e tal. E tem um estudioso, né, que é um dos caras que provavelmente influenciou essa sua fala, é o John Walton, que ele fala, esses povos, não é que eles influenciaram os israelitas, os judeus. Eles eram como se fosse da mesma nação. É que nem um estudioso vai estudar a vida do Marcos Botelho daqui 1000 anos. Vai falar, o Marcos Botelho foi influenciado por brasileiros. Não, o Marcos Botelho era brasileiro.
Depois que virou outras coisas. O fato dele ser cristão, ele vai lidar com essa cultura brasileira e vai lidar de outra forma que não cristãos brasileiros vão lidar com a cultura brasileira. Mas a sua cultura é brasileira. Então a cultura dos judeus daquela época era isso. Lembra que Abraão vem e a revelação Ur dos Caldeus, né? Abraão vem de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma região ali que é considerada como se fosse a Babilônia. Por isso você vê o medo. A Babilônia também tem várias fases, várias fases. Mas uma delas Ur dos Caldeus era uma cidade-estado. Por isso que os filhos, desde Abraão, os seus zigurates, por favor, vai lá, meu servo, procurar uma esposa da família, mas não deixe meu filho voltar. Tem todo esse retirar dessa cultura. E aí toda vez você vai ver essa jornada nos patriarcas. Que até então nem você vai ver a jornada das mulheres dos patriarcas saindo igual Abraão para ir casar. Mas lembra de uma coisa assim, não é uma. Até então você não tem um mandato cultural religioso para fazer isso. Não, mas era claro que lá era o paganismo. Não, mas não existia quase a diferença entre uma coisa e outra, né? O paganismo até então tá meio misturado. Tanto que para a linguagem de Abraão era extremamente comum num negócio que você vê, sacrificar o filho. As outras culturas sacrificavam o filho. Aí entra na questão da revelação progressiva. Não, mas não é só a revelação. Às vezes a pessoa pode se escandalizar. Mas não é só a revelação. Exatamente. Deus vai se revelando progressivamente e ressignifica ritos antigos, dizendo, o pessoal lá fazia assim, né? Mas deixa eu te dar um significado aqui. O primogênito que vai ser sacrificado não é o seu. É o meu. Agora, então, deixa eu tô falando desses negócios dos que foi descoberto, porque assim, uma coisa relevante ao texto que a gente está lendo, que aí disse Deus, era quando eles começaram a ver todos os contos antigos ou todas as histórias de criação, é uma coisa unânime, porque você não vê só o que é semelhante, mas principalmente o que a narrativa de Gênesis é diferente das outras. É uma obra apologética, né? Todas as outras você vê muita violência ao criar. Todas começam com o mar, a água, o caos, o nada. Uma batalha depois. E aí você tem uma batalha entre o Deus, que está querendo trazer vida para a Terra, e o caos, que quer sempre matar a vida. O Deus, no caso, dentre vários deuses. Vários deuses. A batalha. Que era o título que se dava, né? Elohim, no caso, que aparece às vezes na Escritura. Que é uma outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco, talvez, porque que no primeiro capítulo não sai o nome de Deus e no segundo já entra. Mas assim, aqui os Elohims, que são os celestiais, a mensagem escolheu o eterno, os Deus eternos, dos deuses, né? Mas Elohim é o plural já. O IM já é o plural. E às vezes... E a gente vai encontrar em outros lugares do Antigo Testamento referências desse poder que está acima, né? Você tem... O Elohim, tecnicamente, ele é... a gente fala os celestiais. Seres divinos. E aí que hoje na nossa mentalidade a gente não entende. Então quer dizer que existem vários deuses? Não é isso que está dizendo, né? Porque a revelação justamente progressiva vai dizer, existe um Deus. Mas a questão é a seguinte, várias vezes a Bíblia hebraica simplesmente fala... Usa Elohim. O seres divinos, que quer dizer assim, é o que se destaca entre os seres divinos. Então fala o Elohim. Então, aqui não é que é um montão de gente fazendo, que é o chefe dos Elohims, vamos dizer assim, um título. Mas antes da gente dizer isso, na Bíblia... Só para deixar claro para as pessoas... Eu não consigo chegar. Não é pregação, a gente tem que te atrapalhar. Só para deixar claro, quando falo o nome de Deus, que você está falando, é em 2 no versículo 2, a gente vai falar daqui a pouco, você está adiantando, a gente vai chegar nesse, por isso que eu falei. Só porque... Vai. Isso é um assunto, isso não vamos esgotar, só estamos dizendo para quem está com a gente entender. A maior diferença que eu acho que tem a ver com a nossa mensagem que a gente fez na vila, ou vai fazer, depende de quem está assistindo, é que a gente já fez, é que todos os contos eram violentos. E quando vem a narrativa de Moisés, ele vai falar, esse Deus não levanta o dedo, ele simplesmente fala. Ele é tão poderoso que a fala dele não quero debate. Como diria Casimiro, não quero debate. Ele fez. E aí, não é que ele fez uma vez. Ele vai se repetindo na música, dizendo... Enquanto as outras músicas de criação eram músicas de batalha, eram músicas de guerra, e aí, não sei o quê, a música de Deus aí disse...
e disse. Simplesmente disse, né? Quase assim. E um paralelo muito bom, porque João é um dos caras que mais bebem da fonte de Gênesis 1. Quando ele vai fazer... quando ele está escrevendo a Apocalipse, ele vai descrever a última batalha, ele vai construir um cenário em um capítulo todo. Agora vai dar uma treta. No Armagedon, que é um Agora vai ser local, quebra-pau. um local que houve muitas batalhas em Israel, e ele vai falando da batalha final, e aí monta, e Satanás vem com seus anjos, com todos os que seguiram ele, vem Deus, vem o Cristo, né, num cavalo branco. Isso é uma boa discussão também, se é o mesmo lado dos 4. E aí ele vem com a espada, tudo, e aí na hora que vai dar a batalha, cara, é tipo aquele negócio do filme que vai vindo assim, você vai pensar que Jesus vai gritar Freedom! Né? Você pensa que vai ter aquele grito... O mesmo na Crônicas de Nárnia, né? Que tem a batalha que chega o ar... Quem né, dá autorização e vai vir assim, vai ser um massacre de Deus, você está torcendo isso, mas levanta. E aí fala, e Deus disse para Satanás, os seus vão pro lago de enxofre. E assim, você fica assim... e aí você fica assim, como? Como é que pode? Só assim, falou. Só falou. E de novo, ele tá... O que João tá dizendo não tem batalha ali. Foi assim. Vocês que acharam que vai ter violência... A própria espada de Jesus é a boca. Que sai da boca dele, língua, a palavra. É a palavra. Então, assim, eu acho que uma das coisas mais fortes de alguém que estava na época, ou estava lendo esse texto pela primeira vez, ele fala, que Deus maravilhoso, é um Deus que assim, a gente vive batalhas, e eles viviam batalhas. Fazia parte da cultura bélica o tempo inteiro. O nosso Deus, ele não precisou batalhar, ele é muito maior que esse monstro marítimo. Não é um pé de igualdade, não tem, né, tete a tete, não tem, tá tão fora que ele fala, chega. Tem um negócio da etimologia da palavra, da palavra, que disse Deus, né? Quando Deus diz, o dizer, a mesma raiz dessa palavra é para mandamento também. Então, o que Deus diz, essa palavra que vem de Deus, ela vira um mandamento nesse mundo, assim. Sim. Né? Então é algo que, se Deus falou, algo se concretiza de uma forma não só a gente vê aqui na criação, mas depois no mundo hebraico, na cabeça hebraica da língua propriamente falada, é também onde vem o mandamento. Mas olha só que interessante. O desejo dele é uma ordem, né? Não, é mais ou menos isso, mas não é nem só uma ordem. Isso que eu acho que é mais forte ainda em Gênesis. Porque se Deus disse, é porque é. Isso que é forte. A humanidade, a partir da queda, ela começa a questionar. Não, e é como se fosse assim, ser uma personificação de não ser o que Deus disse para ser. Por isso que não tem mal absoluto. Se Deus está mandando é porque as coisas funcionam assim. Aquilo é. Então, e ele não está mandando porque ele quer ser o mal. Tipo, deixa eu ver se você vai me obedecer ou não, né? Por isso que Satanás não é o antideus, o antagonista de Deus, né? Igual para igual. Compara o Deus que é com Satanás, que é um ser criado. É quando você coloca ali, não tem. E uma frase que o Ariovaldo, quando era meu professor, falou, ele falava, o que é um pouquinho menor do que o infinito é infinitamente menor. Então ele fala assim, você pode falar, não, cara, é um pouquinho, o diabo é um pouco, lógico que não é igual a Deus. Então é infinitamente menor, porque o Deus é eterno, é eternamente menor. Então assim, isso é uma coisa que você fala, opa. Eu acho que isso é uma coisa muito importante de se colocar e da gente, né, olhar para isso, porque essa ideia, né, de batalha, né, que nós temos, né, batalha espiritual, ou seja, o que for, a gente às vezes tem essa ideia, né, de que as coisas estão em pé de igualdade, né, de que é uma luta difícil para Deus ou coisa desse tipo, quando na verdade ou que não tem nem luta, ou que a gente precisa ajudar Deus, né? Gênesis 1 acaba com essa luta. Não tem. Aí você vai falar, mas Paulo usa às vezes metáforas de luta, combater um bom combate. Mas é uma luta mas não é mais de Deus contra não é luta da nossa carne contra nosso espírito. Isso, com nós mesmos, com pecado. Isso, esse mundo lutas que influencia e continua gerando maldade. Agora, é muito interessante isso mesmo. Eu tenho mais duas coisas que eu queria destacar para vocês, pra gente ir afunilando. Uma é interessante como uma que eles falam aqui, você vai ver que o falar é sempre um ato de soprar. Então, o falar é sair algo de você, que é a voz. É o ar passando. É o ar saindo. Projetar o ar. Cordas vocais. Você falar. Que é o mesmo espírito que pairava sobre a face das águas. É isso que é um hálito, né? É o hálito. Então, quando você pega o verbo espírito, e tem várias vertentes ou várias traduções, porque
O ruá, ele é garganta, Ruá. ele às vezes ele é vento, ele é sopro, mas ele é hálito. Então quando o espírito pairava, é quase como, volta um pouco atrás, por que esse espírito está pairando? Porque Deus soltou falando. E isso é algo assim muito interessante. Você está muito ligado como o sopro. E depois nas narrativas você vai ver o sopro dando vida a tudo. Esse é o ser vivente. Porque assim, como é a mesma palavra, espírito, que é sopro, vento, e hálito, espírito, quando as pessoas antigas viam ventar e as árvores mexerem, ele sabia que tinha algo estava dando animação. Sabe? Que nem você fica rodando rápido aquelas páginas com um pouquinho diferente no desenho que faz a animação. E algo está animando essa árvore. Está soprando. Aí você já está falando da palavra em latim, né? Que é anima. É a palavra para alma. Isso, e vai dando o ânimo pro negócio. E aí esse vento, esse ruá, eles vão assim, tendo a noção assim, ó, o vento a gente não vê, ele é invisível, não é que não é material, a gente sempre fala, espírito não é matéria. Não é a nossa matéria, não é matéria mesmo. Mas ele, várias vezes, é algo palpável no sentido, com várias coisas. Então, assim, é igual o vento. O vento não é palpável, mas Você sente algo uma que eu não vejo está presente ali. Você sente eu tenho certeza disso. Você sabe que ele está ali. Você sabe. E aí é quando eles vão, assim... Como o povo judeu, ele está, pela primeira vez, começando a pegar paralelos do mundo espiritual para o mundo que a gente possa comunicar, o que é comunicável, o que é revelável, ele tem que trazer o que é mais próximo, mas nunca é suficiente, está longe de ser. Então, quando ele vai trazer o ruá, ele está trazendo sobre o que traz vida, o que traz ânimo, o que traz animação. É esse sopro que pega o caos e disse Deus, haja luz. Por isso que, né, depois, mais para frente, na criação do homem, ele vai falar, né? Soprou sobre o barro. E o ser humano se tornou alma vivente, né? A tradução no português é essa, né? Então tem a ver com esse tipo de vida, né? Vida, e a gente tem esse negócio de querer falar, não, Deus está sempre fazendo, quando ele cria, ele está criando do nada. Não necessariamente, tem muita coisa que ele cria do nada, mas muita coisa é que ele só divide. Ele está entrando para dar ordem. Não, e é o famoso, não tem problema. Ele também provavelmente entrar, né? criou do nada outras coisas. Sim. Só que no relato de Gênesis, a preocupação não é criar essa. Do nada. Embora ele possa ter a gente já criado falou do nada isso também. entre nós aqui, não sei se cabe a gente entrar tão fundo nisso, mas é a questão do o que é o nada para eles. Porque a nossa noção vinculada com a matéria, que a gente sabe, o átomo, não sei o quê, o nada é um vácuo e tal, né? Ou a escuridão, a gente sempre tenta imaginar o nada para eles é o caos. Não tem a ver com a matéria, não tem a ver com essa nada questão de do bom, átomo, nada que tenha forma, nada que tenha até definição. porque não dá pra gente imaginar o nada. Sempre a gente imagina alguma coisa. Ou é uma ausência de luz. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. E durante essa semana a gente conversou sobre isso. Eu fiquei pensando, caramba, pensa aí no nada. Você não consegue, porque você já pensou em alguma coisa que não é nada. E às vezes a gente. E essa questão até do nada, que é um negócio simples, que às vezes a gente nem percebe. No princípio Deus criou os céus e a terra. A gente fala, Deus criou do nada e tal. Isso às vezes, a gente impor nossa cultura também no texto que ele está falando outras coisas. Ainda que possa ser isso, não é essa a intenção. Exatamente, isso eu não estou questionando. Tem muita discussão boba a partir disso, gente que briga por causa disso. Boa. A gente perde o que se contrapõe à ciência, aqui não é uma série de coisas desnecessárias, porque não é essa a intenção. Se é uma coisa que não dá para narrar, que é um nada... É que a gente quer pensar em antimatéria, né? Uma coisa que não dá para descrever é o mar em fúria, porque ele não tem forma... Ele é algo que está vazio. Não tem limite, ele invade. O vazio aqui, a gente vai falar numa próxima discussão da nossa próxima, que é o vazio de vida. Não é o vazio que... e não é só isso, é o vazio destruidor. O vazio, porque vazio que tá vazio de, vazio de controle. De vida, de tudo. Então, assim, o caos do mar, ou o caos da água. Imagina um tsunami, né? É um tsunami. Uma chuva onde você não sabe o que é mar. É o caos do nosso podcast. É o caos aqui. Não, mas você imagina, um tsunami é isso, que ele tira a ordem do que está ali na Terra, né? Então tá agora, tudo ordenado. Uma tempestade forte. Ontem deu uma tempestade também. forte lá onde eu morava. E você não vê o que é chão e o que é água caindo.
é tudo uma coisa só. Tem uma separação aí. E é isso. Tá caótico. A vida não é possível ali, né? As águas de cima e as águas de baixo. A vida não é possível ali. Depois dali, antes de eu ir pro último ponto, que a gente já tem que fechar, já deu o nosso horário, é interessante, talvez voltando no Elohim, que ele vai... Existem muitas teses porque que na primeira parte ali da criação, a primeira criação, eles escolhem um nome e na segunda eles apresentam o nome eu sou, né? O que a gente chama Yavé, né? de Yavé, e que a Bíblia, e é no trecho de Gênesis 2:4, traduz como Senhor, que é o que o judeu leria na época. O judeu, toda vez que vê esse conjunto de 4 consoantes, quando o Senhor Deus, ele lê Adonai. Toda vez que ele lê esse Adonai, que é Senhor em isso. Hebraico. Por isso que não existe nem essa pronúncia. Sim, esse Yehová, Yavé. Isso aí é uma pronúncia que vem das vogais de Adonai, que você insere... É uma mistura de palavras, tipo bromance. É a mistura de brother e romance. Um bromance. Marcos, você vai começar a falar da sua vida aqui, é isso? Você nunca viram assim? Que vai citar os dois homens são tão amigos. Você vai citar nomes seus? É uma mistura. E é isso que é o Jeová. É a mistura de Adonai com guardadas as devidas proporções. Não, eu queria dizer que a comparação foi... É isso. Eles pegaram... Já que não posso citar... Isso foi feito muito tardio. Vamos lembrar. Isso explica. Quando colocaram as vogais... Explica, Marcos. Já, eles colocaram as vogais no momento onde a língua hebraica estava começando a deixar de ser falada. Que, portanto, só as consoantes não daria para você saber a palavra. A língua hebraica originalmente não precisava escrever as consoantes, as vogais, quer dizer. Esse teste em português dá. Se eu escrever, às vezes, tirar as vogais de um texto, de uma mensagem para o WhatsApp e mandar para você, você vai conseguir entender. Sim. Porque você sabe falar o português, você sabe o que eu tô falando. Quase que uma abreviação que você manda e a pessoa sabe o que é. Aquilo. Daí, uns judeus, uns caras que conheciam a língua hebraica, viram que a língua estava se perdendo e falaram, vamos fazer aqui as vogais para ficar saber como pronuncia essa palavra. Só que eles, por temência a Deus, eles tinham essa noção de que não posso falar o nome de Deus, não vou colocar aqui as vogais e não colocar. O terceiro mandamento, ali, eles vão pegar não as tomar o nome de Deus em vão. De Senhor, que é Adonai, e joga dentro das quatro eu acho que esses caras, eles nem fizeram isso. Você acha que os maçoretas não fizeram isso? Eu acho que não tenho certeza. Então, mas vamos voltar um pouquinho. Depois a gente fez isso tem tentando... que voltar um pouquinho. Qual é a volta um pouquinho? Não, gente, peraí. Agora não é o nome de Deus. A gente vai ter um tempo para falar. Tá. A gente só está dizendo que são dois jeitos principais que a Bíblia fala de Deus. Ele chama o de Elohim, que é o divino, o eterno, e que pode ser colocado para anjos, pode ser colocado para muitas coisas, mas quando fala como se fosse o artigo definido, está falando dele, que é esse aqui. E na segunda parte, ele introduz o Senhor, o nome de Deus, que lá no terceiro mandamento... Que Deus revelou para Moisés. Que Deus revelou, que vai falar todo o conto. O interessante é que, no capítulo 2, quando fala e Deus disse, ele diz uma coisa que não é bom. Até então ele só estava dizendo coisas que era bom. Ele estava ou ele estava criando. E agora ele fala, não é bom que o homem esteja só. Eu acho até que isso já vai virar uma das nossas, né? Mas é interessante que ali ele vai dizer uma coisa que já está criada, teoricamente, mas que não é bom. Agora, talvez a última coisa, e aí vai ser mais polêmico, o Gustavo não vai gostar não, mas eu quero encerrar com isso. É que é interessante que... Até por ele não gostar, aí que você quer encerrar. Assim. As coisas na Bíblia têm muita imanência, que é o Deus totalmente transcendente, e as descrições vai falando de coisas de Deus que depois vai separando de Deus, como se fosse um outro Elohim. Mas todo mundo escreve como se fosse o Elohim. Então, aqui no primeiro trecho, quando aparece aqui, ele vai colocar para nós, porque tudo que quando a gente fala trindade, vou começar de novo aqui, quando a gente fala trindade, isso é um conceito depois que a gente já tem a revelação toda da Bíblia hebraica e do Novo Testamento. A gente, lá no Concílio de Nicéia, dá uns 300, 400 anos depois de Jesus, eles começam a pensar, o que é essa revelação que eles falam com tanto... É um Deus... É um... Eu sou um com o Pai, o Pai é um comigo, o Espírito do Pai... Eles desenvolveram ali, e praticamente toda a igreja, depois daquilo, adota o conceito de trindade. Só que
A Bíblia está o tempo todo ali. E aqui está narrando, e é interessante que ele vai narrar o Espírito de Deus, claramente, que paira, e Deus, que é o Elohim. E aí... E a palavra de Deus. Não tem palavra aqui, nada. Os dois estão aqui. Só que João... E disse Deus. João ao ler... Ele não substantiva, né? É um verbo da palavra. Ele está falando só e disse Deus. Está falando, ainda não deu essa personificação. Isso. Ao longo do Antigo Testamento, a gente vai ver algumas coisas que Deus faz ganhando, como se fosse, entre aspas, grandes, vida própria. E uma das coisas é a palavra. Então, várias vezes vai começar com o profeta dizendo, ele estava falando isso, mas a palavra não chegou a ele, ou não se revelou a ele. Ou vai também ter um conceito que fala assim, a palavra não apareceu. E aí não aparecer não é falar, ele como se fosse ver a palavra. Então, para um patriarca, acontece essa expressão várias vezes. E aí João, quando conheceu Jesus e quando decidiu escrever, ele decide falar, olha... Lá no comecinho do Bereshit, lá de Gênesis, vocês lembram que vocês viram o Espírito? Lembro. Tá muito claro. Pairando sobre a face das águas. Todo judeu falava, lógico que eu lembro. Você lembra que você viu o Elohim? Você viu Deus? Lógico, tá lá, ele tá o tempo todo lá. Mas sabia que tinha uma outra pessoa na criação? Qual? Ué, você não percebeu que repetiu várias vezes ali? O quê? A palavra. A palavra era a criadora. E aí ele faz esse paralelo, e não tem problema, muitos vão pegar sobre a tradição do Logos em Éfeso, ali que tá, e também tem, mas o que João está fazendo é um paralelo dizendo, Jesus é o e disse, ou Jesus é o haja, Jesus é esse movimento... Que aí sim é o conceito também do Logos em Éfeso, que era justamente um princípio, para a cultura grega, o princípio que ordena as coisas no mundo material, né? Então, assim, une um conceito hebraico que já estava lá, como a gente acabou de ver, que estava lá, e ao mesmo tempo essa ideia grega, então ele fala, é o Logos, sabe o Logos? Então, Logos que fez carne. Mediador da criação. Porque se Jesus está aqui, ele está o tempo todo, olha a luz aqui. E aí Jesus vai falar lá em João, eu sou a luz do mundo. Ele, haja luz. Eu sou a palavra. Aí desde a fundação. Eu estou desde a fundação. Desde a fundação. O princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Tudo foi feito pela palavra. E aí é um choque... Por intermédio da palavra. Então a palavra está criando e materializando. Por que você está tão escandalizado de ver o grande Deus material em carne e osso, como a gente viu Jesus, se desde o começo ele estava fazendo isso? Aí é um choque com o pensamento grego também, que a matéria era sinal de mal, necessariamente. E o espiritual teria que ser imaterial. Aí, de repente, encarnada. O verbo se faz carne, né? E habita entre nós, por isso que é o que o Paulo vai dizer em outros momentos, né? Que a mensagem ela é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Então é muito legal isso, né? Embora não seja nenhum texto desse de Paulo, mas traz bem essa ideia de dizer assim, aquele verbo lá, aquilo que estava com Deus, o princípio da criação se faz carne e habita entre nós. Aí disse Deus fica muito mais forte. Ajudando a gente a interpretar o antigo, né? Também, né? Trazendo essa... A gente olhando mas esse é um dos aqui... princípios de hermenêutica coletiva, como os apóstolos interpretaram o antigo. Vamos usar o mesmo princípio, não é um negócio que vai dar, mas vamos tentar ver como eles viram. E a partir desse princípio a gente consegue enxergar nesse texto a Trindade. E é mais... Trindade, não era isso. Que é mais do que só o Novo Testamento, no sentido do texto do Novo Testamento, mas é aquele sobre quem o Novo Testamento fala e o Antigo. Porque o tempo que é o Cristo encarnado. Assim, aí Jesus andou, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús. Jesus começou desde a Torá, desde Moisés, até para dizer que tudo estava falando sobre ele. Jesus fala assim uma hora para os fariseus, vocês falam que das escrituras vocês tiram vida eterna. E a escritura fala sobre mim. O tempo inteiro. Aí eles brigam de Moisés. Não, Moisés é maior. Tá falando de mim. Não, Moisés falou de mim também. E talvez Jesus um dia sentou para João e falou, sabe aquela criação que você viu? Eu tô lá, dá uma reparada. A hora que eu for, que você não tiver, dá uma relida, tenta ver. E eu acho que isso sou eu. Conta pro pessoal. Conta pro pessoal, que eu tô lá. Eu tô no começo. Só dou essa dica. Dá uma olhada lá no que se repete, né? Pega lá. Na ênfase. E uma coisa legal é que eu acho que, imagina,
João descobrindo isso, lendo. Nada do que foi feito se fez sem ele. É a palavra de João. Ele que criou o luminares. Ele que fez o animal. Ele que fez o homem. E aí ele falou que não é bom que o homem esteja só. Eu estarei com você até o fim dos tempos. É bom que o homem não esteja só. Então essa unidade da criação... É mais do que só a criação. Não é Deus falando só. É Jesus você falando, cara, eu sei que não... Sozinho. A gente vai criar alguém agora. Você vai se dividir daqui a pouco. E aí eu vou ter que voltar. Para voltar, não é bom que o homem, o ser humano esteja só. Até porque é um descendente desses dois que vem. É muito bom. No disse, né? O homem que estava antes vira descendente. O homem é chamado para cumprir um papel decisivo na criação. E esse chamado, né, que Deus dá, essa autoridade que a gente tem, ela é também ser humano, né? Essa autoridade de continuar criando, né, de co-criar. Sim. Então a gente continua nessa relação com Deus. Esse movimento, como eu falei no começo, esse movimento, ele continua em nós, mas dá ordem ao caos. Dá ordem, né? De continuar colocando e vivendo uma vida que põe ordem. Dividindo e ordenando as coisas, verdade. Quem eu convivo, uma ordem nos lugares que eu estou, então fazendo no poder dele, né? E é essa direção que ele nos dá. Então, quando a gente vai olhando toda intervenção divina que a gente continua vendo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a gente vê ele colocando a gente de volta no caminho da ordem, né? No caminho de colocar, de ordenar o caos, ordenar, no caso aí, se a gente pega ser representante dele, né? Um profeta, pega né? A gente vai encontrar. Ser uma manifestação da essência dele. Eu quero encerrar em 2 minutos. Me ajuda pegando, talvez, divisões aqui pra gente, quando for pregar, usar e a gente pensar. Uma das coisas é que Deus na sua forma plena que a gente conhece da Trindade está aqui presente, né? Na sua forma coletiva, podemos dizer assim. Melhor ainda, forma coletiva, porque é melhor do que a gente não está querendo pregar. Não está numerando aí conceito 3 da Trindade aqui, a gente está querendo falar da coletividade. Que claramente tem um aspecto coletivo que a gente teve. A palavra como criação, né, do caos, como a não batalha, né, a mera palavra, entre aspas. Talvez seria, não sei se é a mera palavra ou a grandeza de Deus, que ele não está numa guerra. Ele é a palavra. É a não guerra. A superioridade ontológica de Deus, né? Essa questão de intencionalidade também, porque isso não só é forte em relação ao texto, mas também acho que acalma o nosso coração, assim, de pensar esse Deus que sabe da situação hoje, né? Hoje a gente estava aqui do lado, acabamos de ver uma situação, né? Uma briga ali, sei lá. Absurda. Não sabemos nem se a pessoa está viva agora ou não, né? Cenas lamentáveis. E a gente, antes de começar aqui, a gente estava orando e pensando, Deus, por quê? Né? Isso, orando pelaquela pessoa que a gente não sabe, não conhece, e pelas pessoas que estão atacando aquela outra pessoa. E a gente olha e fala, não, Deus quis criar isso, então ele é um Deus bom que viu que isso era bom. Isso não o que estava acontecendo ali, né? De Deus, a criação dele, o ser humano era para estar bom. Nem todo mundo está alinhado com a bondade de Deus, mas ele cria com essa intenção e coloca o ser humano nesse lugar, né? E aí a gente vai ver a queda depois, que é isso. O ser humano não é obrigado a ficar nesse lugar, e aí ele opta por não ficar. Obrigado você que seguiu até a gente. É assim que a gente vai estudando e é um burburinho. Depois a gente, um de nós... É uma loucura para chegar nessa funilar. Aí, geralmente sou eu, mas os outros também fazem isso. Eu vou lembrando tudo que a gente anotou, falou. E aí o Espírito ilumina e a gente geralmente consegue chegar numa exposição, mas a gente queria que você acompanhasse tantas coisas, porque a palavra de Deus é rica e isso a gente vai tentar fazer ao longo dessa série um bate-papo mais estendido. Espero que você goste. Se você gostou, não deixe de colocar o comentário ou mandar pra gente os pastores. Gostei do bate-papo doido, queria participar, mas não vai participar, tá, gente? Senão isso aqui fica pior ainda. Mas coloca aí nos comentários e a gente vai se ver. É uma forma de participar, É uma forma de participar e você colocar nos comentários. Até a próxima Hermenêutica Coletiva. Tchau, gente.